Graças e paz a todos. Eu me chamo Raul Vanderlei e sou do canal Efésios 612. E hoje eu vou estar trazendo para você um testemunho de vida que aconteceu comigo antes de eu ter confessado Jesus como meu Salvador. Quando eu tinha 18 anos, eu comecei a frequentar o Espiritismo. E aqui na minha região existem dois tipos de espiritismo, não sei com vocês, na região de vocês, mas aqui existe o espiritismo kardecista e Bezerra de Menezes e existe o espiritismo umbandista. E o espiritismo ao qual eu fui foi o espiritismo kardecista. Tá, chegando lá, eles até falavam em Jesus, diziam que Jesus era uma boa pessoa, que ele trouxe o espiritismo pra gente, através do Allan Kardec, tudo e tal, tudo certinho. E eu passei um ano, mais ou menos, frequentando esse lugar, conheci boas pessoas. As pessoas do espiritismo, elas são boas, são muito boas, gostam de ajudar, fazem caridade, só que elas estão sendo enganadas sim. Então chegou um belo dia, através do meu irmão, eu fui convidado para ir num terreiro de macumba. Eu conversei com o pessoal lá do espiritismo e eles disseram que não tinha problema nenhum porque era tipo assim o mesmo espiritismo. Então eu peguei e fui. Chegando lá nesse terreiro de macumba, desse terreiro de umbanda, eu vi uma manifestação de um espírito. E a grande maioria desses espíritos que chegavam lá tinha uma coisa muito curiosa que me chamou muita atenção. Todos eles chegavam e manifestavam com garras, eles ficavam assim. Todos eles ficavam assim. E isso me chamou muita atenção. Eu ficava me perguntando, sério, mas o pessoal lá do espiritismo kardecista me dizia que os espíritos são espíritos de luz, são anjos de luz que vêm à Terra ajudar as pessoas e tudo e tal. E como é que esses espíritos aqui chegam assim? Certo? Isso ficou na minha um ponto de interrogação na minha cabeça. E então eu voltei outro dia lá no espiritismo do kardecista e falei para eles, olha, eu fui no centro espírita umbandista e os espíritos que chegam lá, eles chegam com garras. Uns deles chegam achando graça. E aí eles disseram, não, é porque os espíritos eles gostam de achar graça, porque eles são felizes, eles esse papinho. E então aí eu falei assim, mas olha, tem um detalhe. Alguns, não eram todos que chegavam com garras, alguns faziam garras, eles chegavam e manifestavam com garras. E aí eles falaram assim pra mim, olha Raul, esses aí são espíritos que gostam de imitar cachorrinhos, gostam de imitar animalzinhos, é por isso que eles gostam de brincar com a gente, imitando cachorrinho, imitando animais, só que isso ficou na minha cabeça. E uma coisa que eu sempre fui uma pessoa assim que quando eu cismo com alguma coisa, pode ser católica ou não, isso, aquilo ou não, eu sempre vou e pesquiso. E aí eu comecei a pesquisar na internet para saber o que era realmente. Só que na internet, toda vez que eu digitava lá espiritismo, por eu frequentar o kardecismo, caía na parte de Allan Kardec, caía na parte do Chico Xavier, caía nesse pessoal aí. Então eu nunca chegava praticamente na parte da Umbanda mesmo. Então, um belo dia, já cansado de tudo isso, cansado de toda essa coisa que chegou um tempo lá no espiritismo kardecista que eles não respondiam mais as minhas perguntas. Eu ia para lá e perguntava, olha, eu fui no terreiro lá e o espírito disse isso aqui, o que é que vocês dizem? Aí ele, Raul, depois a gente conversa, que eu tô atrasado, que eu tô apressado e tal, sempre nessa enrolação. Então eu falei assim, não, então eu vou pesquisar, eu vou correr atrás, eu vou pesquisar e vou achar essa resposta. E como lá no Espiritismo Kardecista eles falavam de Jesus, eu olhei para o céu e disse assim, Jesus, se eu estou sendo enganado em qualquer um dessas duas áreas espirituais, tanto kardecista quanto umbandista, eu te peço que o Senhor me dê coragem para descobrir o que é isso. E naquele dia eu tomei uma seguinte decisão, que é a decisão que foi a minha libertação.
Eu ia no espiritismo, nesse dia eu nunca vou esquecer que era uma sexta-feira. Eu ia no espiritismo kardecista e de lá era sexta-feira 13 no mês de agosto. Não sei se aí na sua região se comemora o dia do Tranca-Rua. Aqui na sexta-feira, dia 13 de agosto, se comemora a festa do Tranca-Rua. E eu fui convidado para ir nesse terreiro, que ia ser a festa do Tranca-Rua lá. E então eu saí do espiritismo lá do kardecista, saí de lá e falei: Senhor, eu estou indo para Umbanda agora, e se realmente eu não estiver sendo enganado, eu quero que o Senhor me fale, eu quero que o Senhor me mostre. E eu vou para lá e eu vou ter a minha resposta hoje. Ou hoje eu continuo no espiritismo, ou eu vou sair e vou te servir. E eu saí e fui pro terreiro de Macumba, pro terreiro de Umbanda. Chegando lá no terreiro de Umbanda, estava uma entidade que eu acho que deve ser conhecida de vocês, chamada de Tranca-Rua. Ele manifestou, eu me lembro bem que eu entrei no terreiro, lá já tinha alguns amigos meus, inclusive o meu irmão estava lá, e num determinado momento, um espírito chamado Rompimato, não sei se vocês já ouviram falar, esse demônio é um demônio das matas, um espírito de mata. Ele falou assim: olha, eu vou dar passagem aqui para um espírito de luz chamado Tranca-Rua das Almas. Ele vai dar uma palavra aqui para vocês. E aí um jovem lá manifestou com esse espírito, e adivinha como ele manifestou? De garra. Ele colocou as garras para trás e manifestou. E quando ele manifestou, a primeira pessoa que ele olhou, ele tinha várias pessoas lá, a primeira pessoa que ele olhou foi para mim. E ele olhou para mim e disse assim: tu queres uma resposta, né? Aí eu falei, quando ele falou isso, eu me lembrei. Eu olhei para ele e disse assim: em nome de Jesus, me dá essa resposta. E ele disse para mim: nós não somos anjos de luz, nós somos anjos caídos, nós somos demônios. E eu falei para ele assim: mas só vocês, só o Senhor, só vocês, até então para mim eu era leigo, chamava eles de Senhor. Só vocês da área da esquerda são demônios, são anjo caído? Ele disse: não, todos, inclusive a Casa Branca a qual você frequenta. Sabe qual era a Casa Branca que ele estava se referindo? O espiritismo kardecista. O próprio diabo, vamos dizer assim, revelou para mim, pelo poder de Jesus Cristo, que ele era um anjo caído. Então, me perdoe, meus amigos espíritas, que eu sei que muitos de vocês vão dizer: ah, mas tu fez isso, você fez aquilo, você intimou o espírito e tarará. Mas eu sinto muito, mas vocês estão sendo enganados. Se você tiver a ousadia que eu tive de, no nome de Jesus, perguntar para qualquer espírito, pode ser linha branca, linha negra, hierarquia menor, maior, qualquer um desses espíritos, você perguntar em nome de Jesus quem é você, vocês vão ver quem eles são, quem verdadeiramente são eles. E então, eu decepcionado com aquela situação ali, saí dali e depois de uma semana eu fui para uma igreja e confessei o nome de Jesus como meu único e suficiente Salvador. Porque ele não mentiu para mim, ele me disse a verdade e usou a boca de um demônio, veja bem, usou a boca de um demônio para revelar para mim quem os demônios verdadeiramente são. Então, eu deixo essa mensagem para você. Eu sei que muitas pessoas que quiserem serão edificadas por esse testemunho, e você vai ver a sua vida mudar. Você que é kardecista, Bezerra de Menezes e umbandista, que está cansado de muitas coisas que acontecem na sua vida, que vem acontecendo ao longo da sua vida, você não sabe porquê. Eu vou fazer ainda um vídeo daquela pergunta que eu acho que todo mundo se faz: o que eu vim fazer aqui, de onde eu vim, quem eu sou, o que, é que eu vou fazer. Eu vou fazer um vídeo desse para você saber o que você veio fazer aqui na Terra, ok?
E para finalizar, eu quero deixar para você uma passagem bíblica que eu orei a Deus e pedi, e Deus me deu para me estar fazendo esse vídeo para você. Ela se encontra em 1 João 3, 4, versículo 4. O primeiro versículo diz assim, eu vou ler só o primeiro. Amados, não dei créditos a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos, se procedem de Deus. Foi isso aqui que eu fiz. Eu provei os espíritos, para ver se eles procediam de Deus. E Deus me mostrou que eles não procedem de Deus. Eles são anjos caídos que só têm um único objetivo que está escrito aqui também, que é matar, roubar e destruir a tua vida. Se você tiver a coragem, ou quiser a coragem, olhe para o céu. Não precisa você se ajoelhar em nem igreja nenhuma. Olhe para o céu e diga, Jesus, se eu estou sendo enganado por esses espíritos, me mostre. Aí você chega lá com seu guia, com seu pai de santo, com seu mestre espiritual lá, pede para ele dar passagem para algum desses espíritos aí e diz assim, ó, olha dentro dos olhos dele e diz assim, em nome de Jesus, quem tu és, se revela para mim, em nome de Jesus agora, e você vai ver quem eles são. Amém? Fique essa palavra, que Jesus entre na sua casa, o Espírito Santo de Deus entre na sua casa e você seja liberto em nome de Jesus. Amém.